Então, aqui no caso, Abraão, a gente vê aí a preocupação que ele teve para conseguir uma esposa para o seu filho, né? No caso, Rebeca. Ele fez toda uma dinâmica, todo um processo que remete para uma preocupação que ele tinha, né? Eu sei que tudo que ele fez tem um contexto cultural da época, de muitos anos, milhares de anos atrás, uma outra cultura, um outro momento, mas eu não quero me ater a isso, eu quero só me ater à importância que Abraão deu para a esposa do seu filho, né? Então isso remete um pouco para essa questão do namoro, da importância do namoro, do momento do namoro, que deve servir para que as duas pessoas se conheçam, para elas decidirem se elas vão seguir, no caso, para um casamento ou não, para uma desistência do namoro. Porque o momento correto, importante para uma continuidade ou descontinuidade de um namoro ou de um relacionamento é no momento do namoro. Biblicamente falando, não fazer parte como uma possibilidade, uma opção, a quebra desse relacionamento depois de casado, né? A Bíblia contempla algumas questões específicas, né? Mas eu diria que a separação não deveria estar no vocabulário ou uma opção de um casal cristão, né? De um casal que prioriza a família, né? E esse relacionamento tão importante que é o casamento, né? Mas vamos falar de namoro, continuar falando de namoro. Então eu me lembrei dessa questão, ela está em Gênesis 24. É importante dar uma lida para você ver ali a mecânica, tudo aquilo que Abraão definiu, aquilo que Deus direcionou a ser feito para que ele pudesse ali ter uma pessoa para ser esposa do seu filho. Então isso remete uma questão muito importante, né, que a palavra de Deus relata, né? E tantos outros casamentos, como Davi fala sobre essa questão de relacionamentos, como Sansão é um outro exemplo no Antigo Testamento, o profeta Jeremias que não casou, né? Enfim, outros casos de outros profetas também que Deus direcionou a determinadas decisões quanto ao casamento. Então você percebe em toda a história do Antigo Testamento essa importância, né? Esse direcionamento de família, né? Por isso que o namoro é importante, porque ele é o preparatório para essa decisão. Eu li uma pesquisa uma vez aqui no Brasil mesmo, que era acho que de cartórios, dizendo que a decisão do casamento era a decisão social mais importante na vida de uma pessoa, porque derivava, né, para uma série de outras situações na vida, para uma série de outras decisões na vida que a pessoa vai tomar, né, e muitas extremamente importantes, mas todas elas, o start, o estopim é o casamento. Então pense nisso, considere o casamento como algo importante, que hoje nós vivemos num momento cultural, né, que é onde isso é desestimulado, porque como eu falei, a própria condução das mídias, enfim, foi para que um namoro fácil e um casamento desnecessário, né? Na verdade, quem casa é louco, né? E eu costumo dizer que quem casa é louco, louco de amor, né? Porque isso é o fundamento base de um relacionamento, de um casamento. Conforme está lá em 1 Coríntios capítulo 13, tem ali a essência do amor, ali por volta do versículo 4, 6 de 1 Coríntios capítulo 13, né? Um outro exemplo que eu quero trazer aqui também, já do Novo Testamento, Paulo escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 7, ele ressalta ali a importância a respeito do casamento. Consequentemente, a gente tem que pensar também no namoro, né? Ele fala de toda essa dinâmica, de todas as dificuldades, né? E que o propósito de Deus, ele fala ali em um determinado versículo, 1 Coríntios capítulo 7, que a vontade de Deus é que nós vivamos em paz. Então nós temos que remeter que para o nosso namoro nós precisamos conduzi-lo de uma forma que eu estou estruturando, que eu estou conhecendo, que eu vou permanecer com o meu relacionamento com a minha namorada, casando até o fim da vida, vivendo o que? Os princípios de Deus que me remete para que eu viva uma vida de paz. Isso é possível, isso é real. Então quando eu penso que no ambiente cristão, agora fica aqui o recado para os cristãos, para um ambiente, para uma família cristã,
esse ambiente tem que ser de paz, esse ambiente tem que ser de concordância, esse ambiente tem que ser de acordo, está lá em Gênesis 2:24, que fala também em 1 Coríntios capítulo 11, que é de uma só carne, como Jesus falou também em Mateus capítulo 19, quando lá é perguntado a respeito do divórcio, né? Jesus fala a mesma citação de Gênesis 2:24, que é um princípio para o casamento de Deus, que fala sobre ser uma só carne. Não são mais duas pessoas, depois que se casam, passam a ser uma só carne, né? Então isso é um princípio de Deus que nós precisamos entender, batalhar por isso batalhe pela sua família. Não abra mão do seu casamento, não abra mão da sua esposa, não abra mão do seu esposo, não abra mão dos seus filhos. Isso para quem está casado. Para quem está namorando, leve o namoro a sério. Cuidado, não mexa com o sentimento dos outros, porque você também não gostaria que mexesse com o seu. Então encare o namoro como algo sério, encare o casamento com o temor do Senhor, como algo que realmente Deus se agrada, porque foi Ele que instituiu o casamento. A questão de namoro tem uma questão perigosíssima também, que as mídias também, é o tal do liberou geral, que são as questões sexuais. Isso vai dar outro vídeo, devo fazer um outro vídeo quanto a isso. Eu só quero aqui concluir para falar que nós precisamos estar atento às consequências dessas atitudes. Quando eu tomo uma atitude equivocada, uma decisão equivocada, inicio alguma coisa desproposital ou com propósitos errados ou equivocados, aí eu digo fora da vontade de Deus, do princípio bíblico, fato, cara, você vai ter problema, você vai ter dificuldades, e seríssimos em alguns casos, né? Então, Romanos 6:21, eu vou até ler aqui, diz assim: que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? Esse versículo eu chamo ele de reflexivo. Ele está fazendo uma pergunta assim, ele está fazendo, o que vocês escolheram? Qual foi o resultado que vocês tiveram daquilo que vocês praticaram, e daquilo que vocês fizeram, que vocês decidiram e fizeram, que hoje até vocês se envergonham, vocês reconhecem aí um certo constrangimento, ou uma certa vergonha, uma certa decepção, mas aqui está falando o que deu isso. E aí, a parte final do versículo está falando, porque o fim disso, ou seja, o resultado disso, final, é morte. Aí está falando do pecado no modo geral, que é tudo aquilo que está distante da vontade de Deus, que está fora da vontade de Deus. Então, pense nisso, você que namora e você que está com pretensões de namorar. Um outro ponto importante que eu já estava me esquecendo de falar sobre namoro você precisa estar preparado para algumas coisas. Por isso que eu falei que criança não é um momento correto de se namorar. Porque como é que eu vou começar um namoro muito jovem, ou criança, ou até adolescente, sendo que eu não estou visando que é para casar? Então, se é por outro motivo, tome cuidado, porque você vai se dar mal e infelizmente vai causar danos a outra pessoa a quem você vai estar namorando, né? Então, assim, questão de namoro envolve algumas questões de maturidade. Qual que é o grau de maturidade emocional que você tem para começar a namorar? Porque um relacionamento com outra pessoa totalmente diferente a você vai gerar muitos questionamentos, muitos conflitos, muitas dúvidas, alguns machucados, né? Existe uma questão também financeira, porque hoje, começa a namorar, não, é algo que você precisa pôr na balança também, principalmente porque o namoro ele é um preparativo para o casamento. Então, Provérbios, capítulo 27, versículo 24, ele fala sobre isso. Ele fala que para casar eu tenho que preparar minha lavoura, eu tenho que preparar minha casa para depois constituir família. Então, está falando aí todo de um preparativo também financeiro, que já é importante estar no namoro. Então, você está querendo dizer então que para namorar eu precisaria estar trabalhando? Sim. Você vai sair com a sua namorada para tomar um sorvetinho barato. Você vai pedir dinheiro para sua mãe? Para o seu pai? Você vai querer comprar alguma coisa para o seu namorado? Você vai pedir para alguém? Então, você precisa também pensar nisso, tá? Por isso que são vários critérios que a gente precisa adotar para iniciar um namoro. É isso. A questão do namoro, ela é importantíssima.
ela precisa ser encarada com mais seriedade, não no ritmo que a gente vê por aí no mundo e infelizmente se infiltrando na igreja. Então cabe à igreja orientar, que é o que eu estou procurando fazer aqui, mas principalmente cabe aos pais, porque a responsabilidade dos filhos ela é dos pais, ela não é da igreja, nem do Estado, nem da escola, nem de ninguém mais. A responsabilidade para instrução do filho é dos pais, e isso também é bíblico. Um abraço, Deus abençoe.